O que é, na verdade, infiltração? A infiltração nada mais é do que a gente colocar um medicamento na articulação. Pode ser utilizado nas articulações do corpo como geral e em alguns casos de lesões ligamentares, para auxiliar nessa recuperação de lesão e processos inflamatórios também. Estão passando ali uma coluna com tudo, com olha. Isso é um modelo, né? Simulando aí uma coluna, né? E são as principais indicações que nós temos nesses quadros de dor, né? O dor ela pode ser ocasionada por várias formas, desde desgaste, lesões ligamentares, no caso de uma coluna, hérnia de disco, protusões discais. Isso daí causa um quadro álgico doloroso para o paciente. E as infiltrações vêm no sentido de ajudar o paciente a melhorar essa dor e auxiliar na sua recuperação. Porque tirando essa dor, a gente consegue fazer uma reabilitação melhor, mas bem feita. Claro. Não está doendo, dá para trabalhar direitinho. Então, a infiltração é indicada só em caso de dor? Isso, normalmente indicado em caso álgico, de dor, né? Onde o paciente tem um quadro de dor, independente de seja especificamente só na coluna ou na articulação de joelho, no ombro, no quadril. Então, o paciente tem um quadro álgico e aquele quadro álgico, a gente analisando por exame físico, mais exames de imagem, que condiz com aquela queixa do paciente, daí sim a gente consegue indicar um tratamento de reabilitação. Tem algum risco a infiltração? As infiltrações, elas são extremamente seguras, né? Quando bem indicadas, quando feito por um profissional especializado, né? Mas não é inerente de nenhum tipo de risco. Por isso que o paciente deve sempre buscar um médico especialista nessa área para realizar esse procedimento com segurança. Isso me faz lembrar uma história do Neymar, que fez uma infiltração antes de jogar a partida. De fazer uma partida de futebol, né? É possível isso? Isso a gente não indica para a população em geral. Nós estamos falando de atletas de altíssimo nível, que às vezes ele está com uma dor, um quadro álgico, ou um processo inflamatório, ou início de uma lesão, onde ele precisa de desempenhar aí uma alta performance, né? Então ele precisa de diminuir esse quadro álgico da articulação do joelho, é infiltrado o medicamento, que normalmente ele é um corticóide, um anestésico junto, para poder tirar o quadro álgico dessa articulação e ele conseguir ter a mobilidade normal do joelho e desempenhar a função dele sem ter tanta dor, sem perder a performance dele. Isso não quer dizer que foi tratado, curado imediatamente o problema. Entendi. A gente tirou o quadro álgico e posteriormente com o quadro de reabilitação e fisioterapia e fortalecimento, ele consegue restituir essa parte anatômica funcional normal da articulação. Agora, o que o paciente deve informar ao médico antes de fazer essa infiltração? Sempre a gente precisa ter uma história bem detalhada. Se o paciente tem o portador de alguma doença crônica, né? Se ele é portador de diabetes, pressão alta, alguma cardiopatia, porque depende da medicação que a gente vai ser utilizada, pode ter alguma interação medicamentosa com algum problema que o paciente pode ter. Tirando essas interações, o procedimento é muito bem indicado e seguro para qualquer idade, até para um paciente mais idoso, que não pode ser submetido para um tratamento mais intervencionista. Então a gente usa esse tratamento para tirar dor até nos pacientes com mais idade e com lesões mais graves. Quais são as infiltrações mais comuns? Eu, por exemplo, tive uma dor no ombro uma vez. Foi uma maravilha, tiraram com a mão. Impressionante. Mas quais são as mais usadas? Primeiramente, a mais comum, a gente faz as infiltrações de coluna. Que os problemas de coluna acometem quase 80% da população mundial. Eu diria 100%. Uma hora, algum Todo momento mundo da vida, tem, né? alguém vai ter uma dor na coluna. Depois disso, nós temos as infiltrações de joelho, ombro, quadril e tornozelo e pé.